Bom, vamos fazer esse desenho geométrico aqui utilizando o transferidor, ok? A gente vai precisar prestar atenção nesse ponto aqui, tá? Que tem um pontinho preto, um 90 graus, e essa linha aqui, ó, toda ela, dessa ponta a essa aqui, tá? Então, primeiro, eu posiciono o meu transferidor, certo? Acho o meio dessa linha aqui, vou achar o meio dessa linha, deixa ela certinho aqui. Acho o meio, tá? Ó, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Traça aqui, do começo ao fim. Achei o meio, vou fazer uma marcação aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar, tá? Essa linha toda aqui, tá? Encostando nessa daqui, ó, tá? Inclusive as pontas aqui, ó. As pontas tem que encaixar certinho. E esse ponto aqui, ó, do transferidor, ele vai em cima daqui, ó. Então eu deixo ele certinho, ó. Acompanho essa linha, ó, dos dois lados, né, ó. Deixei ela certinho aqui, tá? Aqui também, ó, dos dois lados, tá? Aí eu vou traçar, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó, o 90 graus. O 90, ele tá aqui, ó. Vem aqui e marco ele aqui, certo? Tá? Aí eu vou para a parte de cima, tá vendo, ó? Vou deixar toda essa linha aqui, ó, ela vai encostar nessa daqui, como também esse ponto aqui, ele vai encostar aqui, ó. Então, levo ele lá para cima, certinho, tá? Ó. Encostei. Verifico se ele tá certo, ó, tá? Com todo o cuidado, tá? Para depois traçar. Tá certinho? Tá em cima dessa linha aqui? Aí eu vou traçar a linha, ó. Tracei, tá? E vou marcar aqui em cima também o 90 graus. Então vem aqui em cima, ó, tá? Nesse ponto aqui e marco o 90 graus, tá? Marquei. Agora vou traçar a linha. Tracei a linha. Agora eu vou fazer essas construções aqui utilizando essa parte externa aqui do transferidor. Então vou encaixar ele, ó, tá? Nessa parte aqui, desse ponto a esse, ó. Vou lá, vejo se ele tá certinho, ó. Vou ampliar um pouquinho aqui, tá? Encostei nesse ponto e esse aqui tá certo. Aí é só riscar. Tá? Risquei. Aí vou para o outro, tá vendo? Ó, tá? Girando a folha, tá? Ó. Coloquei o transferidor, ó, tá? Perceba bem que ele vai encostar nessa extremidade, como nessa daqui, ó. Ó. Tá certinho. Traço ele, tá? Aí vou fazer nos demais, tá vendo? Ó. Encaixo ele certinho aqui,
e traço ele. No outro também, tá? Girando sempre a folha para ficar mais fácil, né? Ó. Tá certinho? Ó. Subir um pouquinho mais. Ó. Certo? Nesse ponto aqui e nesse ponto, e é só traçar. Tá? Agora eu vou encontrar um outro ponto que vai ser o 90 graus, tá? Que vai ser a linha vertical e a horizontal, tá? Ambas as linhas nós vamos fazer. Então, nós vamos achar aqui o 90 graus, colocar ele aqui, tá? E esse ponto aqui, ó, nós vamos colocar ele bem aqui, ó, tá? Então, vou colocar o 90 graus aqui embaixo, ó. Coloquei o 90 graus aqui e aqui também tem que estar certo, ó. Então, vamos ver, ó. Nessa linha aqui, coloco 90 graus ali certinho, ó, em cima dessa linha, tá? E aqui também tem que ficar em cima dessa linha, ó. Com todo cuidado, os dois estão certos, aí é só traçar, ó. Fugir um pouquinho aqui, ó. Vou arrumar e traço a linha. Até o fim. Aí vou girar a folha, tá? Ó, pegar o 90 graus aqui, ó. Colocar esse ponto aqui em cima, 90 graus, certinho. E aqui também, ó. Confiro. Ver se ele tá certo, ó. 90 aqui em cima dessa linha. E aqui nesse ponto também, ó. Certinho. Aí vou traçar. Aí eu vou para o outro ponto, tá? Gira a folha, que vai ser aqui, desse aqui, ó. Então, coloquei o 90 graus aqui, ó. O 90 tá certinho. Esse ponto também tem que tá certo com essa linha. Deixo ele certinho e traço ele. Aí vou para essa linha, girando a folha para ficar bem mais fácil, ó. Marco 90 graus lá em cima e aqui certinho. Traço ele, tá? Aí observo, ver se eu fiz todos, né? Tá, ó. Esse tá certo, esse tá certo, esse tá certo e esse tá certo. Agora o que eu vou fazer? Fazer uma outra ligação. Vou ligar desse ponto a esse ponto aqui, tá? Então, ó. Vai ser deste ponto a esse ponto aqui, ó. Então, coloco o transferidor lá, ó, tá? Vou encostar ele aqui e aqui, ó. Encostei, traço ele, tá? Agora eu vou pegar desse ponto a esse aqui, ó, tá? Ajeito a minha folha aqui, ó, vai ser desse ponto a esse aqui. Vejo se ele tá certinho e traço ele. Aí gira a folha, tá? Ó. Então vai ser desse ponto a esse ponto aqui, ó, tá? A esse aqui, ó. Deixa ele certinho, tá? Encostou os dois lados, traço ele. Agora, desse ponto
a esse ponto aqui, ó. Tá? E traço ele. Gira a folha novamente, ó. Vai ser desse ponto a esse aqui. Certo? E traço ele. Tá? Agora, desse ponto a esse aqui. Posiciono o transferidor certinho, tá? Traço ele. Tá? Aí, novamente, desse ponto a esse aqui, tá? Observando que eu sempre estou girando a folha para ficar numa posição melhor. Deu certinho aqui, ó. Tá certo aqui, só curvar. Agora, desse ponto a esse aqui. Tá? Com todo cuidado e tracei. Aí eu completei o meu desenho geométrico utilizando o transferidor. Tá? Aí depois é só pintar. A referência é esse aqui, pode ser a caneta, lápis de cor ou grafite, ok? Bom, por enquanto é só isso e meu muito obrigado.